Então é isso. Boa noite a todos. Já agradeço desde já quem apareceu aqui. Hoje vai ser uma noite muito especial, muito interessante. Agradeço o André já de cara, que é um cara aí que desde o primeira live que eu vi ele fazendo, o primeiro encontro que eu vi ele fazendo com o pessoal da Tátil ali. Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas um dos últimos trabalhos que ele fez foi do Carnaval do Rio. Um projeto que eu já estou apaixonado, né? E, cara, a palavra é tua. Queria agradecer por disponibilizar teu tempo, tá? O pessoal vai entrando no decorrer do processo, como eu te falei, é bem de boa. O pessoal aí vai interagindo. E é isso. Tá me ouvindo bem aí? Seja bem-vindo, André. Tô ouvindo, você tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Maravilha. Pô, Maravilha. prazer enorme, obrigado pelo convite. Acho que é legal, né? São essas oportunidades, esses espaços, assim, né, de amplificar a minha voz, assim, então para mim é super bacana, super importante. E, enfim, eu espero que vocês gostem. Eu preparei um Frankensteinzinho, assim, de uma apresentação, juntei várias pequenas outras Legal. apresentações que eu tinha para juntar, assim, para fazer um pouco dentro daquela proposta que você tinha me feito. E eu espero não causar crise de ansiedade em ninguém, que a apresentação tem uma certa urgência, vamos dizer assim. Mas, enfim, você quer que eu já comece ou quer esperar um pouco? Como é que a gente faz? Você que manda. Cara, o pessoal tá entrando, mas pode começar, tá? Pode Pode começar. começar? Eu tô gravando aqui, daí depois você me. Ó, o pessoal tá pedindo autorização para entrar. E aí, se tiver alguma parte que quer que corte, depois eu corto, mas eu acho que eu vou Não. disponibilizar depois no YouTube para quem não puder assistir ou não pegar desde o início, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite quem foi chegando. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Share screen. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Sim, Perfeito. Não vou ficar mostrando meu desktop, que é uma zona. Eu Também vou trabalha passar. assim, cara. É Também. uma coisa caótica, que é o caos. É, como é que bota a tela cheia mesmo? Enter full screen. Foi. Bom, beleza. Eu consigo ver alguns de vocês, assim, aqui mostra na minha tela, eu consigo ver alguns de vocês. O chat eu não consigo ver enquanto, mas então se alguém tiver alguma coisa para falar, de repente liga o microfone no meio, fica à vontade, assim, para, de repente, me interrompendo, tirando dúvidas e tal. Eu montei essa apresentação, no começo ela está bem mais estruturadinha, e aí o último trabalho que eu vou falar, que é o Rio Carnaval, a coisa está um pouco mais solta ainda, então acho que é um momento que dá para ir trocando mais ideias, assim, mais para o fim dessa apresentação, enfim. E aí depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar outros trabalhos que eu já nem tinha planejado aqui, enfim, isso depende de como as coisas forem. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer de novo, né, a presença de vocês. É um prazer enorme estar compartilhando um pouco aqui da minha insanidade e eu espero que, de alguma maneira, inspire vocês, assim, para ter uma nova visão para programação criativa e as possibilidades que a gente tem, né? Meu nome é André Burnier, eu sou designer gráfico, me formei em designer gráfico na FAAP em 2009, aqui em São Paulo, e aí mais tarde me formei também no mestrado também em design gráfico pela KV Sandhoost em 2016, que fica lá na Holanda. Hoje em dia eu não sei em que cidade está, mas na minha época eu ficava em Breda, na Holanda, uma cidade bem pequenininha, eu passei 2 anos por lá, e foi nesse período, durante esses 2 anos, que eu tive meus primeiros contatos com programação criativa. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. E aí, a partir de 2016 para frente, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei falei, não, tem que investir nisso, e aí comecei realmente a estudar e me desenvolver mais para esse lado da programação criativa. E eu queria começar essa palestra com essa fala, né, vamos dizer assim, com 2 pontos assim que acho que é importante a gente setar como, vamos dizer assim, algumas das verdades que a gente tem no mundo. A primeira delas é que a gente está em constante transformação como sociedade,
E isso envolve todos os aspectos da nossa vida. A transformação social, transformação tecnológica, transformação na maneira como a gente se comunica, como se veste, como a gente pensa. E essa transformação ela é constante, inevitável. A gente está sempre mudando. Mesmo que a transformação de vez em quando vá para trás, não importa, a gente está sempre mudando, né? A gente não estamos mais estagnados, né? E aí, a segunda constatação é que essa mudança acontece cada vez mais rápido. Então, por exemplo, se a gente pegar a vida de um artesão no século XVI, a gente vai ver que o cara aprendeu o métier dele lá com o mestre ou com o pai, ele vai passar a vida inteira fazendo esse métier, aperfeiçoando as suas técnicas, mas em termos de o que ele faz, é basicamente a mesma coisa durante a vida inteira, e ele vai transmitir isso para o aprendiz dele ou para o filho dele, quase que a mesma coisa que ele aprendeu do mestre dele. Então, ele passa, durante a vida inteira desse artesão, muito pouca coisa mudou no métier dele. E quando a gente para ver o nosso mundo hoje é muito rápido. Se a gente parar para ver, faz pouco, acho que vai fazer aniversário daqui a pouco, em 2007, o Steve Jobs estava lá lançando o iPhone. Em 2007, tudo bem, já faz 15 anos, eu estou ficando velho, né? As coisas estão passando rápido. Mas 2007 é outro dia. Se a gente parar para pensar, todo o impacto que esse pequeno objeto teve na maneira como a gente vive e toda a evolução que ele teve durante esse período, e evolução nem no sentido de, putz, agora tem uma câmera melhor, agora a tela é melhor, ele é mais rápido, a bateria dura mais, conecta melhor na internet, não importa isso. Nem evoluções na questão tecnológica, mas evoluções na questão de como a gente... Isso aqui transformou a maneira como a gente se comunica, por exemplo, a maneira como a gente faz compras, a maneira como a gente interage um com o outro. É uma transformação muito profunda, a maneira como a gente pede um táxi, né? Sabe? A maneira como a gente pede comida. E são transformações muito diversas que têm impacto muito grande na nossa vida. E 15 anos não é nada, né? 15 anos é muito pouco tempo, né? Se a gente vai comparar com um artesão lá no século XVI, que passava a vida inteira fazendo a mesma coisa, de 15 anos para agora tudo mudou. E só se a gente faz um recorte pequeno, né, de redes sociais, por exemplo, lá em 2007 já existiam as redes sociais, né? Só que elas eram completamente diferentes do que elas são hoje, né? Redes sociais naquela época era um site que você acessava quando você sentava na frente de uma caixa conectada na internet. E você mandava as suas fotos no seu Orkut, e a coisa era super burocrática e só funcionava ali naquele momento que você estava sentado na frente do seu computador. E aí o celular transforma isso para um outro nível, que aí você fica 24 horas agora conectado nas redes sociais. E isso chama a atenção das empresas para irem para as redes sociais. E hoje a face das empresas acontece na rede social, a maneira como elas se comunicam com os seus usuários, etc. E redes sociais nem existiam nessa época, né? Dessa maneira, se a gente parar para pensar. Então, como isso impacta na minha atividade como designer, né? Então, se eu parar para pensar, eu me formei lá em 2009 e eu aprendi, quando eu me formei, que quando a gente ia fazer uma marca, por exemplo, a gente tinha que ir lá fazer a papelaria da marca, envelope A4, pasta de A4, CD, todas essas coisas que, se eu parar para observar hoje, 13 anos depois, ninguém mais pede isso, ninguém mais quer fazer envelope, ninguém mais quer fazer CD, ninguém mais usa CD. Hoje em dia, as pessoas querem saber de como é que a marca vai ficar na rede social, como é que a marca vai se comunicar através das redes sociais, no Stories, no TikTok, no Facebook, no Instagram, quer saber como é que vai ficar o ícone do aplicativo, ou alguma coisa do gênero, né? Então, as necessidades mudaram muito, e muito rápido. Tudo que eu aprendi, não tudo que eu aprendi, obviamente, na faculdade, mas muita coisa que eu aprendi na faculdade, rapidamente se tornaram obsoletas. Softwares que eu aprendi na faculdade já não existem mais. E mesmo as mídias, né? Então, essas mídias que a gente tem hoje, por exemplo, quando eu formei na faculdade nem existia. Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia Stories, não existia essa mídia de comunicação com os usuários, né? Então, e se a gente para ver e analisar, beleza, então estamos em constante transformação, e essa transformação é cada vez mais rápida, o que vai estar acontecendo daqui 10 anos, por exemplo? Em 2032. Eu não sei vocês, mas eu quero estar trabalhando como designer, espero, em 2032. O que eu vou estar fazendo em 2032? Né? Que tipo de mídia que a gente vai estar tendo? Né? Que tipo
nem falando em questões estéticas, né, do design, mas em questões mesmo da maneira como a gente se comunica, né? Porque o design é sobre comunicação, no fundo, né? E aí, se a gente vai extrapolar ainda mais, daqui 20 anos, em 2042, aí, tipo, não tem a menor ideia, não tem como saber o que vai ser, se design ainda vai existir em 2042, né? Vai ser esse o termo que a gente vai usar para falar sobre o que a gente faz, essa comunicação visual, vamos dizer assim. Então, é tudo muito angustiante, né? Essa incerteza sobre o futuro, e aí essa observação sobre como as coisas estão se alterando cada vez mais rápido. E, e as pessoas me perguntam muito assim, mas André, o que você acha que vai ser o futuro, né? O que você acha que vai acontecer, né? E a gente, é impossível, né? A gente prever o futuro, saber o que vai acontecer, é absolutamente impossível. Mas tem algumas dicas que eu venho pegando nos últimos anos, e uma delas, acho que é a principal vertente, assim, são essas ferramentas online. Então, por exemplo, tem essa famosa que chama Canva, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um negócio bem doido, assim, que você vai lá, faz o seu login, e aí você fala para ele, eu quero fazer o design de um logo, de uma apresentação, de um Instagram post. Então, fui lá, cliquei no Instagram post, e ele tem centenas, milhares de templates diferentes que você pode escolher, você redigita o texto, você muda as cores, troca a foto, bota seu logo, faz o que você quiser. E é como se fosse um Illustrator, né, online, que tem um monte de template já pronto, que você pode ir lá. E aí depois você pode ir salvar, né, já mandar isso direto no Instagram, se quiser. Você pode salvar isso como imagem, como vetor, como PDF, a maneira que você quiser isso. Isso é muito impressionante para mim, porque essas ferramentas, elas ainda são muito rudimentares hoje, né? Elas são ferramentas, são que nem o iPhone lá que o Steve Jobs apresentou, aquele iPhone que não tinha nem 3G, que era uma porcaria, a tela era ruim, a bateria não durava nada, era um telefone absolutamente obsoleto hoje, nos termos que a gente tem hoje, em 10 anos, aquele celular já, em poucos anos, na verdade, 5 anos aquele celular já era obsoleto. Então, se a gente para ver e analisar que essas ferramentas hoje são como se fosse aquele iPhone, que tem muito para desenvolver e para se crescer, tanto em termos de usabilidade, quanto em termos de inteligência, e aí já entra a questão da inteligência artificial, que ainda não, até onde eu saiba, né, ainda não tem implementação nessas ferramentas, mas eu imagino que o dia que eles aplicarem, então você vai poder digitar, eu quero um layout com tal texto no estilo tal. Se aplausa, ele vai lá. Não sei se vocês viram essas últimas ferramentas que estão sendo desenvolvidas hoje em dia de inteligência artificial, que é uma coisa impressionante. Você fala, eu quero um elefante rosa em cima de uma bola no estilo de desenho da Disney. Ele vai lá e gera a imagem para você. É muito impressionante isso, e eu acho que é inevitável que essas ferramentas que são grátis online vão cada vez mais se desenvolver mais e vai ficar cada vez mais fácil, porque a intenção delas é facilitar para o usuário. Não é essa ferramenta não é feita para um designer, é feita por uma pessoa que não faz design. Né? Então a gente para ver essas ferramentas e me dá uma certa angústia, assim, no sentido que como é que a gente compete com isso, né? Como nós designers vamos competir com uma ferramenta que faz um negócio desse? Aí a gente vocês podem falar para mim, pô, André, mas eu faço um layout muito melhor que essa ferramenta. Eu não tenho dúvida. Todo mundo é mais capaz do que fazer esses layouts pré-prontos de ferramenta, dessa ferramenta, né, do Canva. Mas aí eu te pergunto, a minha retrucada mas é só isso que você tem a oferecer? Tipo um layout melhor do que os templates? Porque na hora de escolher, o cliente vai ter, de um lado, você, que cobra um valor, que é relativamente alto, que exige um processo, então pede um orçamento, aprova o orçamento, manda um briefing, executa o negócio, por mais rápido que você seja, pelo menos uma semana para executar alguma coisa para algum cliente. E beleza, faz o layout mais bonito. E do outro lado, ele vai ter uma ferramenta que ele pode usar do sofá da casa dele, no celular, que tem aplicativo. Então, ele vai estar lá, ele vai fazer o layout em 5 minutos, ou, sei lá, beleza, um pouco mais, talvez 15 minutos, 20 minutos, e já vai estar pronto o layout na hora, de graça. Ok, qualidade um pouco mais baixa, mas será que realmente o cliente vai acabar escolhendo a gente ao invés de uma ferramenta? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. E aí, perante a isso, né, como é que a gente se prepara como designer, né, para enfrentar um cenário desse? Né, para enfrentar o futuro, qualquer que seja esse futuro, né, no sentido de que mídias que a gente vai trabalhar no futuro, o que o cliente vai esperar da gente no futuro. E todas essas perguntas
são muito angustiantes, no fundo, né? E eu não tenho uma resposta, infelizmente, eu não tenho uma resposta sobre o futuro para vocês. Mas uma coisa que eu garanto é que vai mudar. O que quer que seja que a gente está fazendo hoje, daqui 5 anos vai ser diferente, daqui 10 anos vai ser completamente diferente, daqui 15 anos vai ser outra coisa. Então, a gente tem que estar disposto a procurar, a se renovar o tempo todo. Isso faz parte do padrão dessa geração de profissionais. Assim, quem ficar parado vai ficar para trás, isso, independente da área, e para o design é a mesma coisa. Então, a partir desses questionamentos todos, surge essa pesquisa que eu comecei, e essa pesquisa é um resultado desses questionamentos, mas não necessariamente é a resposta, ou é a única resposta. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando que tipo, eu estou dando como se virar no futuro. Isso é uma resposta, é o jeito que eu estou reagindo, vamos dizer isso. Mas não é o único. Com certeza, o design vai virar muitas outras coisas que não ligadas à programação também no futuro. Eu acho que programação vai virar só uma vertente, né, vamos dizer assim, para o futuro. Só estou falando isso para a gente, enfim, para vocês não ficarem achando que eu estou querendo vender um pacote aqui, enfim. Então, essa pesquisa do design programado, ela ronda em torno da ideia do design gerativo, de marcas gerativas, de layouts, texturas gerativas, né? E aí, quando eu falo texturas gerativas ou marcas gerativas, são marcas que são desenhadas no momento que elas estão sendo criadas, e isso gera uma variedade entre várias gerações diferentes, né? Entre várias versões diferentes do mesmo layout ou da mesma marca, enfim. Várias manchas gráficas diferentes, né? Isso ronda em torno também do design interativo, que é uma coisa que hoje em dia só dá para trabalhar na programação. E aí, tudo isso, né, nessa vertente de pensar em design de ferramentas que geram design, ou que geram assets para a gente trabalhar com design. Uma ferramenta que gera um pattern que a gente vai usar no layout. Uma ferramenta que gera um lettering que a gente vai usar no layout, ou uma ferramenta que gera uma marca, ou um layout inteiro, enfim. A gente vai ver alguns exemplos dessas ferramentas, e eu chamo essas ferramentas de programas designers. Não são designers, são só ferramentas para o designer, por enquanto, né? Fazer o seu design, né? E essa ferramenta... Bom, então, quando eu comecei a lidar com programação, eu enfrentei o mesmo medo que provavelmente todo mundo enfrenta, que é essa coisa que programação é um tabu entre designers. Todo mundo, todo designer, não todo, também não vou generalizar, assim, mas muitos dos meus designers colegas, dos meus amigos, quando ouve falar na palavra programação, já arrepia tudo, já me dá um negócio, não, ruim, sai para lá, não quero saber dessas coisas de matemática, né, muito complexo. Então, as pessoas têm uma certa... Designers, assim, eu sinto que tem uma certa aversão à programação. E é muito por, acho que falta a maneira como a gente aprende a lidar com matemática na escola, e aí o pessoal que vai para o design é o pessoal que está mais do lado da arte e tal, mas programação é, sim, uma ferramenta muito importante. E eu mesmo tive, então, essa reação, assim, quando eu tive meus primeiros contatos com programação, foi lá em 2015, com o meu professor que chama Peter Van Boekeland. Se vocês não conhecem ele, vale a pena dar uma pesquisada, que ele tem algumas falas muito legais sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu lembro muito bem, assim, o Peter falou para a gente, pô, a gente vai aprender a programar com Processing. Eu falei, não, putz, que inferno, eu tinha tido um pouco de experiência com HTML, com CSS, e com ActionScript no Flash, e foi sempre muito traumático, era muito burocrático. Até hoje eu odeio lidar com HTML e CSS, assim. Mas, assim, aí aos poucos, conforme eu fui aprendendo e percebendo o potencial da ferramenta, eu fui deixando esse lado ranzinho, meu lado ranzinho, assim, de lado, fui me abrindo, vamos dizer assim, me permitindo gostar de programação, e fui percebendo que tinha realmente um potencial muito grande na programação. Eu gosto de compartilhar esse exercício, porque esse foi aqui o primeiro sketch, a primeira brincadeira assim, que eu fiz com Processing, que não foi alguma coisa que alguém mandou eu fazer, que eu comecei a fazer por vontade própria, assim, por vontade de aprender a lidar com a ferramenta. É uma coisa bem simples, né? Um color picker que passa as cores para uma marca que já existia, uma versão, um vetor, que eu só estou recolorindo um vetor, mas enfim, tinha algumas opções, né, de troca a cor do fundo,
troca a imagem, randomiza as cores, umas brincadeiras assim, muito simples, na verdade, muito rudimentar, e ela tinha a capacidade também de salvar um PDF, então você podia gerar a versão aqui da cor, gostei dessa versão aqui de cor, pá, clicava, salvava um PDF em curva já com essas cores, tal, para você poder editar em outro lugar. Então foi uma primeira brincadeira, assim, eu gosto de observar essa brincadeira hoje, numa outra posição, né, que faz muitos anos que eu fiz isso, de ver, assim, tipo, acho que a maior parte das pessoas, quando está aprendendo a programar e tal, quer ficar fazendo aquele post bonito no Instagram, sabe? Aquela coisa que tem um impacto, um movimento. E eu não, eu fui lá para a coisa mais boring, chata, entediante, fazer uma ferramenta, puta coisa chata, né? Mas acho que, no fundo, eu estava já meio que me direcionando, assim, para essa ideia, que foi para onde eu me desenvolvi, assim, do design de ferramentas mesmo, assim. Acho que foi isso que realmente me encantou na programação, essa possibilidade de ser uma ferramenta para desenhar ferramentas que fazem o que eu quiser, basicamente, né? É isso que é a brincadeira. Enfim, então só para falar, isso aqui foi desenvolvido em Processing, e muita coisa que a gente vai ver hoje é desenvolvida em Processing. Só para introduzir rapidamente, Processing é uma linguagem de programação, como vocês podem ver. Isso aqui é a interface que eu trabalho quando eu estou usando Processing. E você escreve comandos e o computador executa o comando, é muito lindo. Meio difícil no começo de engolir, mas depois que a coisa flui, é muito satisfatório assim, desenvolver coisas com programação. Enfim, vamos voltar aqui para a minha apresentação. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2016, eu comecei a realmente estudar programação, comecei a realmente me dedicar a isso. E eu estava muito exposto assim, a qualquer trabalho que eu tivesse que fosse um pouco mais experimental, que tivesse uma pegada um pouco mais que me permitisse isso, né, de aplicar e de realmente testar algumas das ideias que eu estava tendo. E em 2017 eu fiz esse trabalho de identidade visual para o Nussom, que eles me pediram para fazer uma marca, a princípio, né? Não tinha nada a ver com programação, mas eu que propus a programação. E eu queria falar um pouco mais do processo criativo dessa aqui, porque tem um processo interessante. Então, só para explicar, né, rapidamente, aqui o Nussom é um núcleo de pesquisas em sonologia da USP. O que é sonologia está muito além da minha capacidade de explicar, ainda mais depois de tantos anos, mas basicamente pessoas, é um núcleo que estuda música, que faz música muito experimental, propostas muito fora da curva para nós que não somos da área de música, pelo menos. E aí o lance deles é que eles estudam o impacto da música em termos sociais, antropológicos, filosóficos, artísticos, são experimentais, no sentido que eles fogem de modelos pré-prontos, processo investigativo, e tem um processo retroalimentativo, e também são interdisciplinares, né? Então, é um grupo composto por alunos de várias... alunos de bacharel, alunos de mestrado, doutorado, enfim, que estão lá para discutir e falar de música e propor coisas diferentes, basicamente. E aí, eu tive essa reunião de briefing com eles, eu lembro que eu fiquei muito, muito forte na minha cabeça no dia, assim, né? Se eles estudam o impacto da música na sociedade, será que de alguma maneira eu consigo fazer o impacto da música no meu design também? Né? Como é que eu poderia fazer isso acontecer, né? E aí tem uma outra questão que, eu não sei se vocês já visitaram, assim, uma universidade de música, mas a universidade de música é um negócio muito vivo, né? Cada sala tem um instrumento tocando diferente, é um som, um barulho, assim, parece que a universidade está respirando, né? E eu fiquei muito impactado com isso, né? Então eu entrei com essa proposta, né, de como é que eu desenho uma marca que vai reagir ao som ambiente de onde ela está sendo gerada, né? E é muito difícil pensar nisso, né? Porque geralmente a gente está acostumado como designer, assim, na hora que a gente vai rabiscar uma ideia no caderno e tal, a gente vai executar tipo, o resultado que a gente quer alcançar graficamente, né? Então a gente vai desenhar como a gente quer que essa marca fique desenhada. Só que quando a gente está trabalhando com programação e esse tipo de sistema mais complexo, é muito difícil fazer esse tipo de sketch, né? Então eu gosto muito de mostrar esse sketch aqui da direita, que foi onde eu resolvi como é que eu ia fazer essa marca. E por que eu gosto desse sketch especificamente? Porque foi, acho que uma das primeiras vezes, assim, que ao invés de ir lá e tentar desenhar o resultado final, eu estava desenhando o sistema que ia desenhar o resultado final. Eu não sabia qual que ia ser o resultado final, porque eu não tinha como saber naquele momento qual ia ser o resultado, porque esse sistema era muito complexo, né? Então eu queria mostrar para vocês o resultado. Eu estou na dúvida se vai funcionar bem, porque por causa do microfone, eu estou usando o microfone no Zoom, eu não sei se o microfone vai dar algum tipo de... Ah, não. O microfone funcionou. Então, a marca do som, no som,
ela vai reagindo ao som do ambiente onde ela está sendo gerada. Então, aqui no caso, está sendo gerada em cima da minha voz. Então, se eu fizer silêncio, um ônibus passando na rua, ele fez um pouco de barulho, mas as letras diminuem. E se eu faço muito barulho, falo bem alto, as letras expandem. E, enfim, a ideia é que o próprio cliente, né, que é músico, que trabalha com música, que lida com instrumentos, com voz, com som, ele pudesse desenhar as mais variadas versões dessa marca. Então, que ele pudesse vir e gravar aqui uma versão específica para esse momento, e depois ele salva, enfim, e depois essa marca nunca mais vai existir de novo, uma variação idêntica àquela que ele gerou, porque aquela que ele gerou é virtualmente impossível de ser reproduzida mais uma vez, né? Então, só para mostrar o que acontece por trás aqui, então tem o programa, ele capta o som da minha voz e ele analisa o som em tons mais graves ou tons mais agudos, né? Então, aqui, no caso, os tons mais graves ficam na parte superior e os tons mais agudos na parte de baixo. Então, se eu fizer um som mais agudo, do tipo... Você vê que ele distorce de uma maneira completamente diferente as letras, dependendo da frequência do som. E aí, cada um desses pontos, ele meio que, na hora que ele é criado, ele identifica quais são essas células de som que estão próximas dele, vamos dizer assim, e se tem muito som, ele expande, e se tem pouco som, ele contrai, em sentido direção ao centro da letra. Então, era esse sistema que eu estava desenhando aqui. Essa ideia, né, que as letras são compostas por vários pontos e eles vão andar nesse eixo que é apontado para o centro da letra, né? E aí, para acompanhar isso, a gente fez também uma série de texturas, né, cores randômicas, a ideia que fosse randômico mesmo, que fosse aleatória, né, que teria uma certa curadoria por trás para escolher as combinações de cores que funcionam ou não. Essas que estão acontecendo são randômicas, então, eventualmente, pode ter combinações que não são tão bonitas ou não. Mas a ideia é, enfim, dar essa identidade com o desenho, né, dessas linhas e tal, dessas texturas, e usar isso na comunicação também. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar isso aqui para não me perder. Vou voltar aqui. Então, depois de desenhada essa marca, a gente tem, né, essa marca que ela é infinita de variações, ela tem infinitas variações. E aí eu me questionei assim, beleza, mas como é que eu entrego isso para o cliente, sabe? Porque geralmente quando a gente está fazendo uma marca, a gente faz um pacote, salva a marca lá em SVG, em PNG, em sei lá o quê, fundo preto, fundo branco, fundo colorido, versões vertical, horizontal, enfim, todas as versões que a marca tiver, salva isso num pacote e manda. Só que aqui, como é que eu faço isso, né? Eu poderia gravar 100 versões diferentes dessa marca, salvar tudo num pacote e mandar para o cliente, mas aí perde um pouco o propósito, né? No sentido de, eu queria que o cliente desenhasse essas variações dessa marca, certo? Eu não queria entregar as marcas já previamente desenhadas para ele. Então, para resolver isso, a gente teve que desenvolver uma ferramenta especial para isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês essa ferramenta. Infelizmente, eu descobri hoje que essa ferramenta, por qualquer motivo, deu algum problema. A gente vê que a marca está completamente quebrada. Eu não sei, algum bug na atualização de alguma biblioteca que eu estou usando aqui. Faz muitos anos que eu fiz e, infelizmente, a tecnologia tem um pouco disso. Mas dá para entender a ideia, né? A pessoa vem aqui, ela podia vir e gravar a marca dela, que nem a gente viu lá na outra versão do programa, gravar a marca dela e gerar a versão que ela queria. E aí tinha a versão branca, a versão preta, escolhia o tamanho que ele queria salvar e salvava isso em PDF, PNG, enfim. E aí ele também podia gerar várias texturas aqui, né? Ele podia escolher a cor da textura que ele queria, escolher mais ou menos, né? Porque eu dei só uma opção randômica, assim, eu não quis dar muito controle para o usuário, assim, a ideia era ser meio aleatório mesmo. E aí ele poderia, por exemplo, falar, eu quero salvar isso aqui com tantos pixels por tantos pixels, e aí salva a textura já nesse tamanho. E aí, conforme a gente estava chegando no fim do processo, o pessoal lá do Nussom virou para mim e falou, pô, André, a gente de vez em quando aqui faz uns eventos muito pequenos, uma palestra, tal, e
E o que a gente faz é, tipo, imprime, faz no Word um cartazinho só para colar pela faculdade mesmo e para distribuir e tal. Só que você tem como fazer, de repente, um template, alguma coisa do gênero? E aí já estava desenvolvendo o programa, eu falei, pô, de repente dá para fazer alguma coisa já no programa mesmo, que já usa a própria marca que eles desenharam, que eles estão desenhando no programa, usa a própria textura que eles desenham no programa, e aí eles podem vir aqui e digitar um título qualquer para um evento, né? Então, André fala sobre programação criativa. E aí ele gera, né? Ele organiza essa informação aqui. E aí o programa já tem uma certa inteligência, assim, para, se, por exemplo, tivesse muitas palavras, ele rediagrama, né? De uma maneira para não atropelar nada, né? Para evitar, né? Se de repente tivesse um título muito longo de alguma palestra que eles fossem fazer, ou de repente uma palavra muito longa, né? Ele já consegue automaticamente rediagrama, né? A coisa para ficar boa, assim, né? Bem diagramado. Então, por exemplo, se tivesse umas palavras super longas aqui, ele já automaticamente já também diagramava, enfim. E aí, depois que eu terminei essa ferramenta, deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Depois que eu terminei essa ferramenta, eu tinha essa ferramenta que estava gerando esses posts, essa marca, e eu comecei, e a textura, eu comecei a pensar, poxa, até que ponto será que eu posso levar um programa a fazer design, né? Porque aqui, beleza, ele está até gerando esses posters, mas ainda é um layout muito engessado, né? Ainda muito burocrático aqui, né? Então, e além disso, eu comecei a me questionar assim, o que é o design aqui nesse aspecto? É o resultado final, ou seja, esses posters que a gente está vendo na tela, ou são as regras que regem esse resultado final? Porque se for o resultado final, for esses posters, o design, no caso, então o designer é o programa, não sou mais eu, que não fui eu que desenhei esses posters, foi o programa que desenhou esses posters. Hoje em dia, eu tendo a crer que as regras que geraram o layout são mais design do que o resultado em si. Então, eu ainda me coloco na posição de, tipo, verdadeiro designer, assim, desses posters, mesmo não tendo sido eu que executei eles de verdade, assim, vamos dizer, né? Foi o programa que executou eles. Mas, enfim, questionamentos que surgem conforme esses projetos vão acontecendo. O segundo projeto que eu queria compartilhar com vocês, o projeto CIDIC, que aconteceu em 2018. E aí esse é um projeto mais complexo. O CIDIC, só para dar também um pouco de contexto, ele é um centro de integração e documentação e difusão cultural na Unicamp. O que significa? O CIDIC é um centro-mãe que tem vários outros centros dentro. Então, tem a OSU, que é a Orquestra Sinfônica da Unicamp, ELM, Escola Livre de Música, CDMC, esqueci, Centro de Documentação, é o nome de alguém, MC. E aí, todos esses centros ligados à música, eu tinha desenvolvido a identidade visual deles em 2016, e aí, durante esse processo, a gente criou essa identidade visual, que contava bastante com essas texturas, e essas cores pré-definidas, e aí, nesse período, já estava começando a desenvolver essa ideia de programação criativa, em 2016, né? Desenvolver esse pequeno programinha que eu também queria compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Que era um programinha muito simples para gerar pattern. Então, eles vinham aqui, eles podiam usar esse programa para desenhar patterns seguindo as regras específicas que eu tinha desenhado para eles. Assim, porque, primeiro, eu tinha certeza que se eu não fizesse isso, desenhasse as regras, o designer interno ia meio que fazer o que ele quisesse, não ia seguir muito. E, ao mesmo tempo, para facilitar a vida dele, porque desenhar esses patterns aqui, ficar testando patterns diferentes e várias possibilidades, é um negócio que dá um certo trabalho, né? Ficar desenhando um a um, né? Então, esse programa, ao mesmo tempo que facilitava o designer de testar ideias diferentes de maneira rápida e prática, né? Eu engessava um pouco as possibilidades do que o designer podia fazer para evitar que ele não fugisse muito da identidade visual que eu estava propondo para eles, né? Então, programa simples, relativamente, né? Tem algumas opções, né? Você conseguir visualizar, tira o grid, consegue salvar isso aqui em vetor para editar depois em outro software, mas já eram as primeiras experimentações, né, que eu estava fazendo com programação criativa aqui, né?
É, Muito bem. E aí o CIDIC, não era sobre isso que eu queria falar, isso aqui é só ferramenta de introdução. E aí o CIDIC lá para 2018, até 2018, então eles estavam funcionando no esquema padrão do design, né? Então eu, designer, executo uma identidade visual e aí outros designers que são o designer interno do CIDIC estava executando os layouts baseados nessa identidade visual que eu criei. E aí eles entraram em contato comigo e falaram, pô, André, o nosso designer interno vai se aposentar, a gente não vai ter como dar continuidade, e, obviamente, a universidade pública está sem grana, não vai poder contratar ninguém novo. Então, eles entraram em contato comigo falando, pô, tem alguma coisa que a gente pode fazer, porque senão a gente vai ter que abandonar tudo que você fez para a gente, sabe? Toda a identidade visual que você criou, a gente vai ter que deixar de lado. E aí, eu já estava com isso na cabeça, com essa ideia, tinha acabado de terminar o projeto no som, eu estava com isso na cabeça de pensar, né, nessa proposta de até onde eu consigo fazer um programa gerar layouts mais complexos do que eu tinha feito no som, e aí eu propus para ele, bom, beleza, então vamos pegar essa identidade visual e vamos traduzir isso para um programa designer, que aí você não vai mais precisar de um designer para manipular esse programa de designer, você pode ter um usuário qualquer, que só precisa ir lá e digitar as informações necessárias e gerar layouts. Só que é muito mais simples, né? Falar do que fazer nesse sentido. Quando a gente começa a executar isso, você começa a perceber como esses manuais são falhos, né? Faltam coisas. Então, eu estava nessa época na vibe assim, de ficar fazendo manual em 1 A4 para dar para imprimir tudo, todas as regras para o designer colar na parede do lado do computador e ter todas as regras ali. E aí você começa a perceber, né, que esses manuais de identidade visual são muito incompletos, né? E no momento que você começa a traduzir isso, né, que estava do português para P5.js, então para JavaScript, você percebe, pô, esse manual não fala nada, né, de hierarquia de informação, não fala nada de peso, equilíbrio, composição, harmonia, ritmo, questões que a gente parte do pressuposto que o designer sabe, que o designer aprendeu na educação que ele teve. Então, esse manual, na verdade, ele só serve para um designer. Se eu der esse manual para minha mãe, que não é designer, ela não vai conseguir executar essa identidade visual que eu criei, né? E essa é a grande dificuldade na hora, né, de executar, de pensar um programa que vai executar um layout. Né? Como é que você vai, se a informação vai mudar a cada layout, né? Como é que você garante que o título vai ter uma hierarquia maior que o subtítulo, né? É muito complexo tudo isso. Mas, enfim, se a gente fez, eu vou mostrar aqui para vocês antes de falar um pouco sobre como que a gente fez. Aqui. E esse aqui é o programa do CIDIC. A ideia aqui é que o usuário pode botar qualquer informação, então, de novo, André, sobre programação criativa, consegue digitar subtítulo, consegue digitar todas as informações, criar blocos de informação, dividir, enfim, manipular essas informações da maneira que quisesse. E ele consegue, o que é mais legal, usar qualquer formato. Então, vamos supor que eu vou fazer um formato digital aqui de 1920 por 1080. Eu nem sei se ele fica bom, né? Beleza. Então, ele vai lá e reorganiza a informação para caber nesse formato, e não só isso, né? Você consegue reiterar novas versões e variações desse layout várias vezes, nem todas as vezes estão boas. Então, por exemplo, aqui você vê que a programação está encavalando em cima, né? E aí, para isso, eu dei um controle de layout só para o usuário, que é o que eu chamo de, como é que eu estava chamando? Contraste. O contraste entre quão grande é a informação mais importante e quão pequena é a informação menos importante. Então, no caso aqui, com um contraste bem baixo, as informações estão quase todas do mesmo tamanho, e aí, conforme você vai subindo o contraste, o título vai ficando cada vez maior e as informações vão ficando cada vez menor, né? Então, era a maneira que o usuário tinha de conseguir manipular um pouco, assim, o resultado, vamos dizer assim. E aí ele consegue determinar o contraste de cada um pelo peso, né? O bloco do título, enfim, é relativamente complexo. E aí o usuário também consegue, por exemplo, trocar as cores, né? Escolher novas escolhas de cores, ele consegue definir exatamente, né? E aí ele tinha uma funcionalidade que eu me orgulho muito de ter feito, que é de só essa bobagem aqui de botar tipo logos diferentes na barra
na barra de logos aqui, sabe? Então, ele podia ir lá e escolher, ele já tinha uma série de logos que já eram meio pré-definidos que eles usavam, né? E falando, isso aqui fez patrocínio, nesse aqui. Isso aqui, não, fez realização. Aí ele vai lá, já reposicionava e organizava isso nessa, nessa faixinha, enfim, isso que era um negócio importante para eles por algum motivo. E aí tinha algumas variações, né, de layout. Deixa eu virar aqui, ver como é que fica em pé. Tem algumas variações, né, de layout, de maneira como ele organiza e tal. E aí a ideia toda por trás, deixa eu compartilhar com vocês qual que é o raciocínio por trás disso, né? Como é que funciona a minha cabeça na hora que eu estou desenvolvendo um negócio desse. Como é que a gente fez, então? Então, primeira coisa, eu dividi os passos desse manual em passos menores. Então, a primeira coisa que o programa faz é separar um grid para a tela. O tamanho da tela que for, ele separa esse grid, tem uma regra, um algoritmo específico para fazer essa separação. E é uma coisa que eu aprendi muito nesse projeto especificamente, assim, que os grids são muito amigos da programação. A programação adora trabalhar com grids. Se você quer conseguir alinhar as coisas, muito importante esse passo, né? Que diz que a gente atropela no dia a dia, né? Quando a gente que está fazendo mesmo, a não sei que você trabalhe com livros, enfim. E aí o programa ele faz a única decisão randômica de todo o processo, que é escolher aonde vai ter uma espinha dorsal. Ele escolhe uma dessas linhas vertical e uma horizontal que ele usa como espinha dorsal para o layout. Então ele faz essa escolha, por exemplo, escolheu aqui essa vertical e essa horizontal, e aí a partir dessa separação desses 4 espaços aqui, ele vai medir esses 4 espaços e falar, beleza, esse aqui é o maior, eu vou aplicar a tipografia nessa área aqui, que é a maior área do layout. Agora, estou simplificando de uma maneira absurda aplicar a tipografia, que isso aqui é a parte mais complexa de todo o processo, que é um negócio muito difícil você botar letra no tamanho certo, garantindo que não tem nada se encavalando, muito complexo. Então, um algoritmo muito complexo aqui que está funcionando, né? Que separa esses espaços, separa os espaços de cada um dos blocos. Então, tem o bloco do título, o bloco das segundas informações ali com a data e um terceiro bloco. Ele vai pegar esse espaço inteiro, separar, dividir esses blocos, o espaço de cada um, e aí dentro de cada bloco ele vai separar também o espaço que vai ser tal informação, tal box, tal box, tal box. Ele faz toda essa separação, aplica esse texto nessa hora maior. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vocês vão fugir dessa apresentação. E aí, depois disso, ele escolhe entre as áreas que sobraram, vertical e horizontal, qual que tem mais área, ele vai lá e aplica a textura. A textura não é essa aqui, é só para ilustrar essa textura. Ele faz essa textura com base em um algoritmo que eu descobri de desenho de... Como é que fala em português? É maze em inglês, labirinto. Então, ele gera essa textura com base num algoritmo de labirinto. Então, a textura ela sempre varia, né? Ela é sempre como se fosse um labirinto mesmo. Enfim, isso funcionou super bem. E aí, cada vez que você clica aqui, ele gera um novo labirinto, né? Então, os labirintos nunca se repetem também. E aí, depois disso, ele faz os detalhes finais, tipo de cor, de escolher... A escolha de cores é muito randômica também, mas ele só toma cuidado assim para não ter tipo fundo preto e letra preta. Tem alguns gatilhos assim para prevenir que a escolha de cores transforme a coisa completamente ilegível, né? Algumas combinações de cores que eu não deixo acontecer, enfim. Aí é o meu controle, né, como designer, assim, para garantir que o resultado final vai sair dentro de uma certa identidade, um certo desejo, assim, né, que eu estava envisionando, né? Muito bem. Então, o CIDIC, depois disso, eles usaram esse programa durante alguns anos, algum período, mas eventualmente é uma ferramenta muito rústica, né? Além da falta muito desenvolvimento no sentido de, putz, eu queria poder gerar um livreto, por exemplo, mais de uma página, queria poder gerar bloco de texto inteiro, aplicar imagem. E aí, esse que é o problema de desenvolver essas ferramentas, assim, quando você está fazendo uma coisa muito generalista, assim, que possa gerar qualquer layout, sabe? É muito complexo. E eu acho que começa a bater no meu limite, assim, como programador, porque no fundo eu sou designer, eu não sou programador. E tudo isso que eu desenvolvo, que eu mostrei aqui para vocês, foi na base da gambiarra mesmo, assim. Foi na base do não sei fazer, mas eu vou dar um jeito, vou fazer acontecer. Então, se um programador fosse ver esse programa do CIDIC, por exemplo, ele provavelmente ia me agredir, assim, talvez, perigoso. Porque é um caos completo. Meu processo criativo
é muito doido, e na programação isso reflete pela estrutura não ser muito focada assim, na parte de programação, mais na parte criativa mesmo. Né? Enfim, e aí eu queria começar a compartilhar agora esse trabalho do Rio Carnaval, que eu comecei, que eu fiz, na verdade, em 2021. A gente terminou o projeto lá para dezembro de 2021, apesar do Rio Carnaval só ter saído para o público, acho que foi em fevereiro, alguma coisa assim. A gente começou o projeto em agosto, o pessoal da Tati me chamou e eu queria compartilhar com vocês. Então, acho que é legal contextualizar, assim, né, como que eu caí nesse projeto. Porque eu entrei nesse projeto, ele já estava em andamento, alguns meses já, que eles estavam desenvolvendo o projeto do Rio Carnaval, e eventualmente eles atingiram uma parede técnica. E aí eu fui chamado meio que para ver se eu tinha alguma ferramenta assim, para ultrapassar essa dificuldade técnica. Então, só para contextualizar com vocês, assim, o que foi compartilhado comigo, eles estavam tentando animar essa versão da marca aqui, por exemplo. Você vê que, eu não sei se dá para ver muito bem, porque, enfim, está pequeno, e a transmissão e tal, mas eles estavam tentando animar aqui. Eles estavam tentando fazer essas animações, assim, e com muita dificuldade, né? Eles tinham esse layout, essa ideia, né, de trabalhar com essas letras achoradas e tal, mas aí na hora de animar estava encontrando muita dificuldade e para eles era muito óbvio assim que uma marca que falava sobre o Carnaval do Rio de Janeiro tinha que de alguma maneira sambar, né? Tinha que se mexer, né? Não pode ser uma marca parada, tem que ser uma marca viva, né? Então eles compartilharam comigo nesse momento do processo. Eu recebi, esse foi o meu briefing, assim, do tipo, você consegue animar isso, basicamente. Foi basicamente isso. E então teve muita coisa. Eles tinham alguns estudos, né, tipo, na maneira como eles organizavam essas linhas e tal, algumas experiências. Ninguém sabia muito bem, né, para onde estava indo. Assim, o processo ainda estava muito em aberto. E aí quando eu entrei nesse projeto, eu caí de paraquedas, né? Deixa eu abrir aqui a janela. Espera aí que eu não. Então, assim, isso aqui foi o primeiro sketch que eu fiz. O primeiro sketch que eu nem apresentei para a Tati ainda. Eu tinha conversado só com o Rodrigo Saiani, da Plau, foi ele que me convidou para o projeto, né? Então, eu combinei com ele, eu preciso de uns 2, 3 dias aí para executar alguns sketches. E aí, depois do primeiro dia, eu tinha feito esse. Isso aqui foi a primeira versão, assim, vamos dizer, da marca. Executado, só para mostrar para ele também, falar, pô, acho que estou querendo mais para esse lado, tal, para ele ver, também ficar um pouco mais tranquilo. E aí, 2 dias depois, alguma coisa assim, eu tive a primeira reunião com o pessoal da Tátil. Visto que eu nunca tinha tido contato com ninguém da Tátil. Imagina vocês na reunião, aí entra o Fred Gelli na reunião com vocês, nunca viu a pessoa, não sabe, né, se ele é um cara muito exigente, porque tem, né, designers que são difíceis, né, de agradar, né, são pessoas, ele é, né, na verdade, uma pessoa muito exigente, assim, né, muito minuciosa, tal. Então, imagina como eu estava nessa reunião, nesse belíssimo dia, um pouco nervoso, né. E aí, bom, fui lá e aí apresentei isso. Isso aqui eu tinha feito algumas opções, alguns estudos dentro disso. E assim, é um negócio muito mágico você apresentar programação criativa para quem nunca mexeu com programação criativa, né? Porque não está esperando. Eles estavam esperando que eu ia chegar lá com uma marca animada. E aí, de repente, você chega com um negócio que reage ao mouse. É uma coisa muito doida. É muito diferente, assim, né? Mas logo assim, eu conquistei-os, vamos dizer assim, né? Nessa primeira reunião, a gente tinha esse layout aqui, que era tipo o layout que eles gostaram, que acharam que tinha a ver, tinha uma estética, né, dentro do que eles estavam buscando. Ainda estava muito, muito, muito rústico, mas de qualquer maneira já tinha um começo, né, de uma proposta, essa coisa de abrir a bandeira, né. Então, eu acho muito bonito essa coisa, né, de que foi na programação, foi com um sketch programado que a gente conseguiu trazer a cor para essa marca. Que essa marca antes ela não tinha cor, né? Não tinha essa coisa da explosão das bandeiras, essa coisa viva dela, né? Então a programação meio que deu vida para a marca, né? Trouxe a cor, trouxe a coisa das bandeiras, trouxe o movimento, trouxe o samba, trouxe a vida dela, né? E isso só é possível você pensar nisso ou conceber um negócio desse programando, né? Fazendo o sketch já programado. Então, isso aqui é um sketch super rústico ainda, né? Mas já dá para sentir, né? Já dá para ver, já dá para entender, né, as possibilidades. E aí, só para compartilhar uns outros sketches, né, que eu fiz também no mesmo período,
para essa mesma apresentação, então tinha esse aqui, que era uma brincadeira um pouco mais, menos colorida, mas enfim, bem gráfica também, dava para pensar em movimentos, né? E a ideia do mouse, especificamente, era mais assim, porque é muito mais fácil você vir aqui testar, deixa eu testar o movimento de cima para baixo, rapidinho, só para ver como fica. Vim aqui com o mouse do que eu fazer a programação disso acontecer, né? Você com o mouse, você tem a liberdade humana, né? Vamos dizer assim, de interagir com a coisa. E é muito legal, assim, que, meu, as pessoas fazem coisas que eu nem tinha pensado que davam para fazer, assim, sabe? Só de eu ter dado essa possibilidade do mouse, né? É, como uma ferramenta de interação, né? E aí, enfim, uma outra aqui que era muito ruim. A gente não precisa ver nessa. A opção boa era a opção B mesmo, né? E aí, aos poucos, enfim, a gente foi evoluindo, né? E aí eles compraram a ideia, a gente foi evoluindo. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, a gente vê, esse aqui é o sketch seguinte. Eu não sei dizer quanto tempo depois foi, né? Mas eu estava resolvendo aqui a questão do desenho das bandeiras, né? E a questão das cores, né? Como é que a gente ia aplicar cor, testando as cores com eles, né? Então, a gente partiu de um princípio muito simples aqui, né? Ainda. E aí, aos poucos, isso vai ganhando complexidade. Isso aqui foi um momento muito estranho da marca, por exemplo, que eu estava tentando seguir o desenho do que o Rodrigo Sayani tinha feito lá, né? Estava tentando abortar o desenho gerativo, né, das coisas se mexendo e tal. E aí, quando eu fiz isso aqui, a equipe de design falou, não, acho que a gente tem que inverter a ordem, né? Não é a versão programada não tem que tentar seguir a versão que o Rodrigo Sayani estava fazendo os sketches, né? A gente tem que fazer a versão estática seguindo o que o programa está gerando. E foi um momento que meio que esse programa tomou a importância, né, que ele teve durante o desenvolvimento dessa marca, né, que foi o momento que a gente falou, não, beleza, a versão oficial é a versão do programa, né, a versão que o programa gera é a versão, o desenho oficial, né. E aí aqui a gente vê que eu já estava começando a desenvolver, né, dar opções, né, ainda muito, de maneira muito rústica ainda, né, então, por exemplo, aqui pelo teclado, de teclar no teclado, eles conseguiam, por exemplo, alterar aqui a espessura dos traços, conseguiam alterar, deixa eu ver aqui uma outra coisa, alterar a questão do contraste, né, então deixar as letras mais gordas, mais finas, alterar o tamanho das bandeiras, eu não sei qual que faz o que, mas tem, enfim, é muita tecla e a usabilidade terrível. Mas já dava para salvar, né? Salvava SVG, já salvava uns frames, para eles conseguirem começar a usar isso e aplicar isso, né? E aos poucos a gente foi desenvolvendo, né? A marca vai crescendo, vai ganhando corpo. Então aqui para estar já começando a testar com cor, né? Para eles testarem cores e tal. E toda a minha proposta, assim, né, de trabalho com relação a isso é do tipo, ao invés de eu tentar ir lá falar para eles, acho que a marca tem que ser assim, eu estou dando uma ferramenta para que eles mesmos pudessem encontrar a relação de configurações perfeita para essa marca. Então, o final, apesar de muita coisa ter sido eu que propus, né, mas a configuração final, vamos dizer assim, da marca, muita coisa, tem uns detalhes ali que foi a Tati que definiu, né, eles que escolheram, né, as configurações ideais, vamos dizer assim. Mas muita coisa foi eu que propus, né? Adotaram o que eu propus. Então aqui a gente vê que a marca já está evoluindo, né? Aí tinha as versões diferentes, né, para testar, para eles gerarem assets. E toda a ideia do programa nesse estágio era essa, né? Eles gerarem versões dessa marca para que eles pudessem testar, né, e fazer aplicações, etc. Eu não lembro aqui troca de cor. Boa. Então, tinha nessa questão das cores já, a gente foi evoluindo aos poucos, né, vamos dizer assim, essa marca, e foi testando, né, opções, né, então, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui tinha uma opção do traço, quando ele expande, ele fica branco, né, então aqui tem os tracinhos brancos ainda redesenhando. A gente vai testando, né, para encontrar a melhor solução gráfica possível, né, e coisas que, por exemplo, que nem essa, que não foram para frente, né. Mas que só é possível testar mesmo com programação, né? Não dá para fazer isso, não dá para pensar, é muito difícil pensar uma marca dessa sem programar, né? Você não tem como entender o movimento dela, né? Entender a reação, né? De você mexer o mouse em cima e tal. Essas coisas são muito difícil, né? De você visualizar isso, pensar, né? Ter essas ideias se você não está ali, né? Fazendo, né? Com a mão na massa. Então, aos poucos, né, a gente foi evoluindo essa ferramenta, foi crescendo, foi
aqui já deixa eu mostrar então a final, né? Aqui a gente já entrou nessa fase. E aí a gente chega essa aqui é a última versão, né, do programa que gera a marca do Carnaval de Rio de Janeiro. Então, com esse programa aqui, eles conseguem fazer muitas coisas, né, diferentes, né? Então, bom, tem as duas versões, horizontal, vertical, tem a opção com tagline, por exemplo, então na horizontal, na vertical, que é o tagline, sem tagline. Consegue escolher, por exemplo, então as várias definições, né? Ah, quero os traços mais separados, quero os traços bem juntinhos, quero esses strokes bem finos, ou não, quero esses strokes bem grossos, bem grossos, né? Todas essas configurações, aí aqui já é uma interface mais palatável, né? Vamos dizer, mais fácil de lidar, né? Então, a questão do contraste, as várias diferentes versões, né, que essa marca pode ter, né? E como você vê, o efeito muda completamente, né? Só de você brincar um pouquinho com essas configurações, né? Muitas possibilidades, né? A verdade é essa. E a minha ideia era essa, né? Desde o começo, né? Eu vou dar uma ferramenta para eles, para que eles mesmos definam, né? Qual que é o melhor desenho, vamos dizer assim, para essa marca, né? Se eles querem uma coisa muito louca ou se eles querem uma coisa bem controlada. Ou, de repente, pode ser todas essas variações possíveis. No fim, a gente foi com uma mais específica, mas, enfim. Eu não queria ser eu o encarregado a escolher, né? Qual que era a versão oficial ou a melhor versão, enfim. E, enfim, aí tem muitas opções aqui, né? Opções do tamanho das bandeiras, quero as bandeiras enormes, quero as bandeiras minúsculas, bem pequenininhas, a variação entre elas, enfim. E aí o lance todo é que esse programa, a partir desse programa, eles conseguem salvar a versão, tipo, salvar a versão SVG aqui, salvar a versão PNG dessa marca. Então, se eu clicar aqui, não, fiz coisa errada. Eu mandei ele salvar frame a frame em PNG. E aí ele começa a salvar, tipo, 200 mil frames, um a um, em PNG. É o tipo de coisa, assim, bem específica, né? Que é o legal de você programar uma ferramenta, é isso. Então, por exemplo, teve um momento específico que eles precisavam que eu salvasse frame a frame de uma animação em SVG. Isso é uma coisa que você não consegue fazer no pacote Adobe, por exemplo. Ele não faz isso. Só consegue porque eu desenhei o programa, porque eu já tinha essa ferramenta de salvar SVG específica já criada, eu consegui criar um negócio para salvar frame a frame. E aí eles conseguem também, por exemplo, já salvar o vídeo direto, por exemplo, direto do programa. Então, quero gravar um vídeo aqui de tantos segundos, com tantos frames por segundo, a resolução tal, tem até a opção de chroma key, se você quiser, para recortar o fundo depois. No caso de salvar o PNG, já salvava sem fundo, né? E aí versões, né? Óbvio, todas as versões, versão em preto, as versões coloridas todas as opções possíveis dessa marca estão aqui nesse programa. Enfim, eu não sei muito mais o que falar sobre isso, porque essa parte que está menos estruturada da apresentação, vamos dizer assim, essa parte é a parte nova, que eu ainda não consegui desenvolver ainda tão bem na apresentação. Mas, enfim, eu acho que a partir daqui vocês podem me perguntar, se vocês tiverem perguntas. Eu vi que tem 37 mensagens no chat, 38, eu não vou conseguir ler agora. Mas, enfim, se o Paulo puder me ajudar e fazer algumas perguntas para mim, a gente vai batendo papo e vai trocando essa ideia. Tranquilo, tranquilo. O pessoal foi entrando conforme foi passando, né? E é sempre assim. E o pessoal foi comentando, mas não rolou nenhuma pergunta, assim. Então, o pessoal que quiser perguntar, pode abrir o Posso fazer uma microfone. pergunta? Dá-lhe, Juan. Por favor. Como é que precifica isso? Tipo, a programação. Essa é dura, viu? Ultimamente, o que Direto ao ponto. Não, essa foi na veia. Essa é a grande questão. Ultimamente, o que eu faço é por tempo. Eu faço meus orçamentos assim, tipo, beleza, uma ferramenta dessa aqui, eu vou gastar X dias de trabalho nisso, e aí eu cobro por dia, assim, de trabalho. Que é a maneira mais viável, assim, que eu encontrei, né? Mas por exemplo, uma ferramenta que nem essa, que é muito longa, uma ferramenta que eu gastei mais de 100 horas de trabalho nessa ferramenta. É muito difícil, né? Você conseguir prever quantos dias você vai gastar. Então, para uma ferramenta mais complexa, assim, eu costumo quebrar em pedaços menores. Então, eu falei para eles, primeiro vamos fazer um test drive. Eu fiz um orçamento de 3 dias de trabalho para eles, só para a gente fazer uns sketches, sentir a vibe. E aí, beleza, eles aprovaram isso. Aí eu falei, para fazer
uma ferramenta funcional para essa primeira apresentação, que era dali, sei lá, 15 dias, eu vou trabalhar tantos dias de trabalho. Aí, depois que aprovou com o cliente aprovou a marca, tal, aí eu falei para eles, então agora para a gente desenvolver essa ferramenta final com interface, que é isso que vocês estão vendo aqui, mais um tanto, sabe? Então, foi por steps. Se o projeto é simples, eu consigo prever bem, assim, vou levar 5 dias para fazer um negócio desse, vou levar 3 dias para fazer um negócio desse. Mas quando o projeto é muito longo, muito grande, assim, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Então, eu tento quebrar, assim, em pedaços menores. E geralmente por dia. Ô, André, já aconteceu de dar algum bug que nem deu ali no meio da tua apresentação na marca da... Tu no som, tipo assim, acontece. aconteceu de dar um problema assim no meio da apresentação ou depois de tu enviar? Não, isso não. Depois de enviar acontece de vez em quando, né? Porque sempre eu, obviamente, testo e retesto essas ferramentas. Deixa eu deixar na minha tela final da minha apresentação. Aí a gente... Eu testo e retesto essas ferramentas incessantemente, né? Então, assim, eu geralmente pego a maior parte dos bugs e eu já estou ciente dos bugs. Muitas vezes eu falo para o cliente, se você fizer tal coisa em tal situação, vai dar problema, o programa vai travar. Mas aí, no fim, depois a gente vai refinando isso. O bug, nesse sentido, foi por uma desatualização, assim, né? Por obsoleto, assim, né? Da ferramenta que eu estava usando para fazer alguma coisa naquela ferramenta, se tornou obsoleto ou mudou algum código, alguma coisa. Eu teria que ir lá e fazer uma atualização da ferramenta, né? Mas já não aconteceu durante a apresentação, não. Já aconteceu assim tipo essa questão do Rio Carnaval aconteceu bastante, né? Tipo, de repente os caras precisavam salvar um vídeo super longo em 4K, 60 frames por segundo, e aí o programa não aguentava, né? Dava um problema de memória, assim, sabe? Travava quando eu estava gravando um vídeo muito grande em alta resolução. Então, acontece, mas aí você encontra soluções, né? Então, eu fiz um negócio salvar frame a frame em PNG por isso, porque aí não dava problema, né, fazendo desse jeito, né? Mas faz parte, né? O bug é intrínseco na programação. Essa da Nussom me lembrou um projeto que foi a marca da Oi, que eles fizeram uma captura de som numa levada parecida, né? Que eles capturaram, ela gerou um gráfico de como que era a som das pessoas, o som das pessoas, e isso deu acho que umas 50 versões assim de marca bem legal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa foi uma das primeiras marcas gerativas aí que a gente teve, pelo menos no grande mercado, com certeza, assim, né? Uma primeira grande marca gerativa que a gente teve no mercado, né? Uhum. E hoje em dia a gente tem algumas poucas, né? O Sesc tem um pouco disso, tem o Carnaval do Rio, tem algumas marcas assim, mas menores, assim, não tão mainstream quanto o da Oi, né? Acho que a da Oi foi a mais mainstream, pelo menos do que eu estou lembrando, que posso estar enganado. O André, a gente viu tua apresentação assim, a gente já faz isso faz tempo, né? E parece ser uma parada tão atual e tão nova, né? Pelo menos, não sei se o pessoal concorda, mas para mim parece que é tão futurista, né? Como tu vê isso? Por que tem muita gente fazendo, ou designers que resolveram migrar para programação, ou programadores que também são designers? Como que tu Olha, vê? tem mais do que parece, viu? Eu tenho descobrido cada vez mais. No Brasil, é que assim, essa intersecção entre design e programação mesmo, assim, são poucas pessoas, assim. Tem gente mais na gringa fazendo, então o Tim Rodenbroker faz muito disso, ele dá altos cursos, inclusive, né, dessa intersecção entre design e programação, que é super legal. Tem eu não vou conseguir pronunciar os sobrenomes holandeses, né? Vera van der Sip, que eu não consigo, não lembro, não sei pronunciar muito bem. O Sander Sturing, que trabalha no estúdio Dumbar. Tem uma galera que tá entrando nesse universo, vamos dizer assim. No Brasil também tem, né? Tem alguns designers que fazem programação, o próprio Guilherme do DAO trabalha um pouco com isso, apesar de não ser muito foco, né, do trabalho dele, mas Ele que te indicou, inclusive. Ele é bom, ele é um super parceiro, né? Conheço ele há muitos anos.
Tem a Mônica Risoli, que também já fez muitos trabalhos de design mesmo, com essa proposta gerativa, né? Enfim, tem gente, mas eu tenho a sensação que ainda é um campo muito experimental, e que as grandes marcas, né, vamos dizer, os grandes projetos ainda pouco se arriscam. Eu até bato muita palma para a Tati por ter comprado essa ideia, sabe? Porque é um negócio complexo, assim, sabe? É muito difícil você tirar, né? Porque, beleza, eu crio esse negócio em programação, mas como é que você usa isso, sei lá, no post que eu vou fazer para o Instagram, sabe? Como é que você usa isso numa aplicação qualquer, assim? E aí essa é a grande dificuldade, né? De transcender o código que você está vendo ao vivo na sua tela para algo que vai ser utilizado, né? Então, eu sinto que é um movimento, né, que está começando, já tem alguns anos, né, já tem um bom tempo, né. Eu lembro, uma das primeiras marcas que eu vi foi aquele Casa da Música Brasileira, de Portugal, eu não lembro, de Porto, alguma coisa assim, que foi o Sagmeister que fez. Foi uma das primeiras que tinha um programa específico para gerar a marca, né. Então, pelo menos que eu vi isso, né. Então, faz tempo, né? Isso é um projeto que já tem mais de 10 anos, eu acho. Então, já tem gente propondo alguma coisa nesse caminho faz um tempo, assim. Mas eu acho que é agora, talvez por causa das redes sociais, a maneira como a gente está se divulgando, né? Que pessoas pequenas estão tendo mais voz, né? E conseguindo amplificar essa voz e chegar em pessoas que a gente não chegava antes, né? Mas ainda é bastante experimental, sim. São poucos clientes que compram, assim, essa ideia, por enquanto. Mas eu acho que tem um futuro próspero aí. Eu acho que essa conexão que rolou aí entre vocês e a Plau, você, a Eu ia Plau e a fazer uma Tati. pergunta relacionada a isso. Se me permitir, claro. Vai lá, Rua, vai lá, pode falar. Pode falar, pode falar. É, Pode falar. Quando o cliente vem até você, ele já vem pensando num logo ou numa assinatura visual programada ou não? Normalmente vem só pela identidade visual mesmo. Se você atende, né, cliente de identidade visual. Não, eu atendo. Bom, geralmente, porque eu estou me vendendo muito nessa vertente, né? As pessoas já vêm com essa intenção, sabe? Já vêm atrás, me procuram buscando esse tipo de solução, sabe? Mas é muito porque é isso que eu divulgo, é isso que eu falo, né? É isso que eu estou divulgando, é isso que eu estou falando, é esse tipo de projeto que eu ponho no portfólio. Óbvio que de vez em quando eu faço também os projetos que não são programados, de design, né? Mas eu não ponho no portfólio esses, né? Não é esse tipo de projeto que eu quero realmente, né, fazer, vamos dizer, não é o meu foco. Então, tem essa questão da curadoria, né, de escolher o que eu estou pondo no meu portfólio e, consequentemente, isso direciona muito o tipo de trabalho que aparece para mim, assim. Então, ultimamente, sim, as pessoas já me procuram pensando nessa coisa, pô, precisamos fazer uma ferramenta para gerar uma textura, precisamos fazer uma marca gerativa, precisamos de alguma coisa do gênero. Então, já vem nessa proposta. Mas, assim, depois de muitos anos batendo nesse martelo, sabe? Vendendo essa ideia, né? O do Carmo, pode perguntar. Fala aí, galera, fala aí. Só não vou abrir aqui que eu tô botando a comida das crianças e assistindo aí. Cara, incrível aí o trabalho. Eu sempre vi muito esse tipo de trabalho em sites, né? Assim, tipo, pegava um site, aí tem aquela programação. E aí eu queria te perguntar, né? Na verdade, você meio que respondeu sobre esse trabalho, assim, no início. Você trabalhava muito para a programação de sites, né? Esse trabalho específico de pegar um site e botar essa interação nele, esse movimento. Essa é a primeira pergunta. Você quer que eu responda primeiro ou já vai fazer a segunda? Eu Já pode respondo. fazer logo toda? Não, não, só para não se perder, né? É melhor fazer uma por vez. Tá, beleza, Então, vai lá. não, eu sempre tive aversão ao web design, assim, até hoje eu tenho, assim, eu não vendo. Se o cliente, muita gente vem me pedir de vez em quando, faz um site para mim, puta, não faço, porque eu não sei fazer. Não tenho conhecimento técnico para fazer um site direito. Eu consigo fazer uma aplicação para um site. Então, o cara quer um banner animado para aplicar aqui no meu site. Aí, show, eu faço. Porque aí eu consigo fazer, eu sei fazer isso. Uma coisa customizada.
Quero fazer o lettering do slider do meu site, fazer animação que a minha identidade visual determinou específica. Eu executo isso, mas fazer o site inteiro eu não faço. Porque eu simplesmente não tenho conhecimento técnico, assim, me falta conhecimento mesmo, assim. E aí vai muito porque eu também tenho aquele preconceito que eu tinha com HTML lá no começo que eu comecei a programar, eu tenho até hoje. Eu não gosto de lidar muito com web design, assim, é um buraco meio escuro para mim, assim. Então, não começou, não. Na verdade, começou exatamente com esses passos que eu mostrei para vocês, com essas ferramentas. Foram as primeiras experimentações profissionais que eu fiz com programação. Começou assim, começou fazendo a marca do Nussom, começou fazendo a ferramenta para o Cydic, depois eu fiz uma marca da Periplo, que também está no meu portfólio, e aos poucos você vai divulgando, vai construindo um portfólio voltado para esse lado, né? As pessoas começam a procurar mais para essas razões, né? Perfeito. Não, porque sempre quando a gente vê, realmente, não é um site inteiro, né? Mas, assim, uma página inicial, né, ali logo na home, aí você passa o mouse, como você passou aí em cima daqui do Carnaval Carioca aqui, né? E aí tem essas movimentações. Então, sempre vi muito esse movimento dentro de sites, justamente por causa do que você explicou do mouse e tal. E a outra pergunta que eu ia fazer é sobre o programa em si, né? Eu sempre procurei, sabe? Todo mundo fala, pô, dá para programar alguma coisa aqui no teu site. Pô, mas como assim programar? Para mim era muito, né, que existem umas outras ferramentas aí de site, né? Lorem Files, que você anima no After e joga para dentro. Só que o site ficava super pesado. Eu, meu Deus, o que é isso? Que universo é esse? E aí, isso que eu queria te perguntar. Essa ferramenta, você não faz, mas ela te possibilita a construção de um site inteiro dentro dela, e eu vi ali a interface, né, que você programou. Essa interface você também faz o front, seria o front, né? Seria o front-end da interface. Também dá para você fazer dentro desse programa? Então, vamos lá. O que eu estou usando para fazer essas coisas aqui é um framework que a gente chama, que chama P5JS, que ele é baseado em JavaScript. Então, você escreve basicamente na linguagem chamada JavaScript. Então, por isso que ele roda no browser, né? Porque ele é JavaScript ali no browser. Quais que eram as outras perguntas mesmo? Continuação da pergunta. A primeira era se esse programa dava para você programar um site inteiro. A segunda, programar um site inteiro. E a interface, o front dessa interface toda que você criou aí, né, com menu, tudo, também dá para fazer dentro desse programa, desse framework? Esse framework, ele permite que você manipule elementos DOM, né? Então, seriam esses elementos de HTML. Você pode editar HTML dentro dele, mas não é muito viável, assim. Então, tecnicamente, dá para fazer um site, mas eu já fiz algumas coisas que você pode considerar um site inteiro, né? Então, tem, por exemplo, esse projeto aqui, Danzafono, por exemplo. Então, você utiliza uma outra ferramenta para fazer o front? Naquele caso, sim, né? A gente... Esse negócio está em cima, vocês não estão vendo, mas... Então, a gente escreveu uma ferramenta customizada aqui, específica para fazer em JavaScript também, para gerar tudo em Java, interface. Né? JavaScript. Java não lê na internet. Do JavaScript. CSS também, CSS, no caso, para estilizar isso da maneira correta, posicionar os elementos da maneira correta. Então, falando sobre a questão de fazer um site inteiro, assim, eu já fiz. Isso aqui, por exemplo, é 100% P5JS, escrito em JavaScript. Só que é isso, é um site que não é muito um site, né? Ele é uma experiência, ele vira meio que Exatamente. Vira um software, né? Ele é um software, no fundo é isso, né? Que age na internet, ele está localizado num servidor específico, mas não é um site, não tem elemento HTML aqui. Se eu der inspecionar o elemento, você vai ver que só tem um canvas, que é o canvas do P5JS, não tem mais nada. Não tem elemento nenhum, entendeu?
Show, E show sim, de dá para bola. fazer, mas não é a melhor ferramenta para fazer o web design. É uma Não, ferramenta sim, sim. complementar, vamos dizer assim, né? Que é muito É porque legal para usar para outras coisas, né? sim, é porque não é algo muito divulgado, né? Assim, quando você vai para esse mundo, né, de criação de site e até a experiência dentro do site, para quem está começando, tipo, como eu vou fazer isso? Né? Quais são os programas, quais Uhum. são os códigos, o que é feito? E realmente não é algo tão simples assim de se fazer. Mas show Então, de bola. só para mostrar aqui é o site do P5JS, se alguém quiser vir brincar aqui, ele tem um editor online, que você vai digitando aqui para fazer as coisas, e ele mostra aqui ao vivo o que você está fazendo, né? Então, se eu quiser digitar, fazer um círculo na posição 100, 100, ups, com 50 pixels de largura, né? E aí ele vai lá e desenha meu círculo na posição X. Se você Que quiser maneiro. E os, fazer... os códigos, eles são também bem intuitivos, pelo que eu estou vendo. Então, ele é feito para artista visual, né? Então, ele é feito para artista visual e para quem está aprendendo a programar, sabe? Então, Legal. então, é feito para isso. E aí, assim, é super bacana isso aqui, e eu recomendo muito um canal do YouTube chamado The Coding P5JS, Train. né? Isso. Precisa anotar aqui. Eu recomendo muito o canal do YouTube que chama The Coding Train, que foi onde eu aprendi todo o básico. E aí ele tem... Aqui é o site, né, especificamente, que ele tem todo o conteúdo, mas se você for no YouTube dele, também tem tudo, né? Então, você tem aqui para um Get Started, os tutoriais de introdução para quem nunca Qual programou o na Paulo vida, aí? Qual o Paulo sabe? programa dele? E aí eu recomendo muito, assim, que é super bacana. Ele tem aulas de introdução de Process, introdução de P5JS, aqui, ó, programa em P5JS, vale super a pena. E foi onde eu e provavelmente 95% dos programadores criativos deu os primeiros passos, assim, que começaram nos últimos 5 anos, porque esse cara aqui é a lenda da programação criativa, do Cara, muito ensino, legal. pelo menos, de programação criativa. Recomendo muito. Cara, e você já respondeu a terceira pergunta, que era justamente por onde começar e como começar, né? Porque Né? realmente é um mundo que, até quando eu converso com alguns programadores, o pessoal não sabe explicar. Não sei de onde saiu isso daí. Né? E aí, assim, encontrar um profissional né, que trabalhe com isso é bem complexo. E, pô, ver essa marca do Rio, já fiquei, né, pensando como é que isso como é que isso foi feito, cara? Isso não foi feito no After, isso não foi feito num programa de cel animation. Tem alguma coisa aí e, pô, foi muito da hora ver. Cara, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Imagina. Vou Obrigado pelas buscar. Já sou teu perguntas. melhor amigo, já vou te seguir lá depois. Pode seguir, pode ser. Eu não falei, né? Mas quem quiser, tem mais coisas no meu portfólio, né? Também quem quiser entrar lá no portfólio e quem quiser me seguir no Instagram, eu posto umas bobagens no Instagram. Bobagens, sim, experimentos visuais, assim, dos mais diversos. Segue lá que a gente faz coisas divertidas. Legal. Vai lá, Pedro. Meio que era essa dúvida, meio que o Paulo do Carmo, né, ele ia comentar. Mas, assim, eu sempre... Tem um ano, assim, que eu tô querendo programar, mas não consegui por conta do TCC, e agora eu tô formando, correria, mas terminar a faculdade eu vou conseguir, né? Já converso com você tem um tempo ali, peço algumas dicas. E eu sempre tento trazer alguém, assim, falando, pô, tipo, apresento, e espero que você tenha conseguido converter algumas pessoas, pelo menos o Jamal aqui, o Ajubá, eu já conversei, eles se empolgaram, né? E eu queria justamente essas dicas para começar o caminho das pedras, né? Algo pelo menos que você poderia dizer para você do passado, que estivesse começando. Eu não mudaria nada, porque para mim foi muito bom, tipo, o jeito que rolou, assim. Mas o que eu digo para vocês, assim, que estão querendo começar primeiro, The Coding Train. Se você fala inglês, minimamente, né? Você está com o inglês mais ou menos afiado. Se o seu inglês não está afiado, tem aulas online que a gente deu no último próximo Community Day. Então, todo ano a gente faz esse evento. Aliás, a gente está começando a organizar agora um evento da programação criativa. Então, um monte de gente vai falar e aí tem aulas para iniciantes e tal. Então, você vai encontrar no YouTube também aulas para iniciantes de programação em português. Não vai ter um conteúdo
tão Entendi. grande, mas tem gente que está começando a fazer canal no YouTube aí, muito legal, assim, com tutoriais e coisas do gênero, em português, vale a pena pesquisar. E se seu inglês está afiado, é o Decoding Train, o cara é muito bom, ele fala sobre muita coisa, desde as coisas mais introdutórias até coisas super complexas de inteligência Sim. artificial, coisas do gênero, sabe, que nem eu cheguei lá. E aí a dica é que demora, é Demora. trabalhoso, porque é que nem aprender uma língua, sabe? Sim. Nem se você estivesse aprendendo russo. Você não vai, num curso de 5 aulas, sair escrevendo Tchaikovsky em russo, tá ligado? Depois de 5 aulas de russo, você vai, no máximo, aprender a falar seu nome. Eu me chamo André, tenho tantos anos, uma coisa muito básica, né? Então, é que nem aprender uma linguagem nova mesmo. E no começo é muito cruel, assim, porque é uma linguagem que tem uma maneira de se comunicar que é completamente diferente da nossa maneira de se comunicar entre humanos, né? O computador, ele é muito burro, no sentido que se você errar uma vírgula, ele não vai saber o que você está querendo dizer, sabe? Ele não tem capacidade interpretativa alguma, né? Então é muito doloroso no começo. No começo Uhum. você sofre muito assim o código não está rodando, mas aí você vai ver, você esqueceu a porra de uma vírgula. Você fala, Sim. que aqui 2 horas, né, fazendo tudo que tinha e de repente você vai lá, putz, esqueci a porcaria da vírgula. Então é um pouco cruel no começo. Mas assim, eu confesso que demorou uns 2 anos, assim, para eu realmente me sentir fluente, no sentido de, pô, tô com uma ideia na cabeça, vou executar. E aí você consegue executar o negócio a partir do zero, sem ter que pegar um código de alguém, sem ter que pegar alguma coisa que alguém já fez, para você criar, desenvolver a sua ideia. Então demora, e eu acho que muita gente acaba desistindo no começo por causa dessa dificuldade, assim. Mas a minha dica é insista porque eventualmente vai se tornar natural, assim. Hoje em dia é muito natural para mim, assim, abrir uma tela zerada de código e começar sai digitando, quando você vê, tá com 400 linhas de código na sua frente. E é muito louco, assim, porque quando você faz o código, você entende cada aspectozinho dele, né? É muito diferente você pegar um código de alguém que já foi feito por outra pessoa, né? Quando você começa a ter essa autonomia, né, de escrever o seu próprio código, é muito rico, assim, porque aí você realmente abre a caixinha de Pandora, assim, de possibilidades, assim. A limitação do que você pode fazer é a sua limitação de capacidade de criar um sistema, né, da complexidade do sistema que você consegue conceber, assim. Então é meio duro o começo, mas ao mesmo tempo, quando você começa a fazer aquelas coisas que você não consegue fazer em lugar nenhum, sabe? É muito rico, assim. Tem uma certa mágica, assim, sabe? Você até brincar com o mouse, brincar com sei lá o Eu quê. sigo várias pessoas assim, né? E eu fico me perguntando um pouco a finitude disso, porque eu vejo cada trabalho, tipo, foda, assim, no Instagram e tal, e me encanta muito, né? Nossa, não, e aí quando você entra nas coisas super complexas mesmo, assim, é muito doido, assim. Eu acho que tem um universo inteiro ainda para se descobrir, assim, e aí conforme essas ferramentas que a gente usa forem se desenvolvendo e foram, né, se tornando cada vez mais acessíveis, eu acho que as pessoas vão começar mesmo acho que eu tendo a crer que programação vai virar, tipo, o saber falar inglês do futuro, sabe? Que nem hoje em dia, você consegue trabalhar sem falar inglês, mas é um plus bem bom, assim, né? Se você chegar no escritório, pô, eu falo inglês bem, assim. Eu acho que programação vai virar meio que nesse termo também, sabe? Não vai ser obrigatório, mas se você souber programar pelo menos a base, pelo menos conseguir entender, conseguir elaborar, conseguir criar, conceber um layout que vai ser programado por alguém que é mais especialista, né? E para isso você precisa saber o básico, né? Pelo menos um pouquinho, assim. Eu acho que aos poucos, não só o design, né? Como várias áreas que a gente já vê aí estão cada vez mais, né, entrando nessa questão da programação, né? Maravilha. O Hudson, tá com a mão levantada fazendo um tempão ali. Pode abrir o microfone aí, parceiro. Opa, boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Sim.
André, eu queria te agradecer, muito interessante tudo que você apresentou aí para a gente. Eu também estou me formando em design agora, e aí eu tenho um pouco dessa vontade de aprender programação. No meu TCC eu trabalhei com design paramétrico, que envolve, né, programação visual e tudo mais. E aí uma coisa que eu queria te questionar é sobre iniciar na programação com programação visual, se você acha útil, se você acha prático, se você acha que talvez atrase mais do que acelere, assim. E perguntar também que como eu tenho um desejo de me manter na academia, e eu vejo que você tem projetos dentro da academia também, né? É, eu queria saber se você sabe, se você tem alguma indicação, algo assim, sobre, tipo, mestrados aqui no Brasil mesmo, que tenham uma correlação com esses temas que você apresentou para a gente hoje. É, eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu esqueci a primeira, desculpa. Eu sou meio desconectado, assim, do universo acadêmico, para ser bem sincero, apesar de ter feito mestrado, assim, e ter começado a querer dar aula também um pouco e tal, mas eu ainda não entrei na academia mesmo, né? Eu sei que tem gente que trabalha com programação criativa na universidade, na Unicamp tem o Sérgio Venâncio, acabou de fazer acho que foi doutorado, com relação à inteligência artificial lá, aplicada para artes visuais, né? Então, tem gente que desenvolve isso, mas eu honestamente não tenho boas recomendações porque me falta conhecimento nesse ponto. Me falta contatos também. Mas a primeira pergunta, qual que era mesmo? Sobre se iniciar Ah, no mundo da programação com programação visual. definitivamente. Eu não sei, assim, para mim, designer fazia muito sentido, sabe? É horrível para mim aprender a programar sem a parte visual. Imagina você aprender a programar e aí o que você vai fazer? Fazer o programa te dizer quanto é o resultado de uma conta, sabe? Tipo, chato. Tipo, não tem, para mim não traz menor alegria, assim, é uma coisa muito abstrata, assim, né? Porque quando a gente vai ver a programação real, assim, é muito abstrato, é tudo muito abstrato, né? E eu acho que a programação visual, você tem um resultado gráfico acontecendo na sua frente e ajuda muito a entender a matemática por trás também, em alguns momentos, assim, você testa em vez de multiplicar, vou dividir só para ver o que faz aqui. Aí, de repente, uau, aparece um negócio completamente diferente na sua tela que você não estava nem esperando. Isso, para mim, é muito rico, essa possibilidade de experimentação com programação, que não tem muito esse espaço se não for no universo gráfico, né? A não ser que você vá trabalhar na música. Na música também tem uma área criativa muito legal com programação, né? Mas, assim, eu acho que a programação visualmente, assim, quando você tem um feedback visual do que está acontecendo, né, é muito mais fácil você entender o que está acontecendo, né, e entender o porquê, né, que você altera uma coisa e o resultado sai daquele outro jeito e tal. Eu acho que é muito mais fácil de conceber, assim, entender o que significa, né, o código, né, a sintaxe que você está botando ali na tela. Então, sim, definitivamente. Eu acho que aprender programação nos termos mais clássicos, assim, de entender o que é uma variável, que entender o que é uma função, sei lá, ok, como usar. Puta, é muito burocrático, assim, muito... O resultado é sempre, tipo, o computador vai imprimir Hello World, sabe? Puta, primeira coisa que todo mundo faz, é uma coisa chata, sabe? Eu quero que o computador imprima Hello World, eu quero que ele escreva Hello World numa fonte bem legal na tela, sabe? Sim, bem massa. Muito mais divertido, assim, sabe? Ele faça esse Hello World quicado de cima para baixo, enfim. Então, sim, definitivamente, acho que o lugar para um artista visual aprender a programar é definitivamente dentro da programação visual. Legal, obrigadão, viu, André? Imagina. O Igor, eu imagino que é o Jajubá, só pela marca ali, tá com a mão levantada fazendo um tempão, pode perguntar. Boa noite, gente. Bom, eu não seria uma pergunta, mas compreender uma visão mesmo, porque como você iniciou lá no início que o design seguia um papel, por exemplo, se pegar a escala de evolução do design de gráficos, que era meio que na gráfica mesmo, né?
impressos, essas coisas. E hoje a gente caminha para o caminho digital. Então, os impressos que a gente fazia para o mundo real está indo todo para o digital. Eu anotei alguns pontos aqui que, por exemplo, a tecnologia programa a própria tecnologia, mas é o ser que auxilia ela, entendeu? Então, por exemplo, quando você cria um código, você está auxiliando para que isso aconteça. Então, como você vê a ligação do ser humano junto com a tecnologia? Porque a maioria fala, vai substituir isso, mas eu sempre foco, mas o humano não está sendo beneficiado por tais situações, entendeu? Até, por exemplo, a gente vê aí na indústria mesmo de tecnologia, que hoje tem tecnologia criando próprios sistemas, né? E hoje tem tecnologia também orgânica, mas focado no projeto todo, até mesmo do carnaval aí, ele foi centrado no ser humano e seres humanos estavam participando o tempo todo. Então, como você vê essa ligação das tecnologias, programação e também o ser humano como foco principal, né? Porque tecnologia, para mim, é só um objeto materializado. É isso. A tecnologia é uma ferramenta, né, no fundo. E quem manuseia a ferramenta ainda somos nós, né? Por tempo limitado, né? Como você falou, eventualmente os programadores, que são pessoas absurdamente inteligentes, vão desenvolver um jeito que eles não precisem mais programar, assim, que eles vão falar para uma inteligência artificial, tipo, eu quero fazer um programa aqui que faz tal coisa, aí a inteligência artificial vai lá e vai fazer. Mas isso vai demorar anos ainda, eu acho, acredito. Então, até lá, essas ferramentas que eu desenvolvi, por exemplo, são só ferramentas, né? Elas são só uma mídia que eu, humano, ainda sou o criador do que quer que seja que essa ferramenta esteja gerando, né? Eu, humano, ainda sou o curador do que essa ferramenta está gerando, né? E provavelmente o usuário que vai usar a ferramenta também é um curador, né? E também vai virar e falar, puta, essa versão aqui da marca ficou meio feia, vamos fazer outra aqui, sabe? Enquanto existir humano nessa fórmula, assim, acho que ainda vai existir o design e o designer da maneira mais ou menos como a gente conhece. É só uma questão do método, né? Da maneira como você chega. Então, como é que você vai chegar no resultado da marca? Você vai chegar a partir de uma ferramenta tradicional, uma ferramenta Illustrator, sei lá, Photoshop? Você vai usar qual ferramenta para fazer isso? Ou você vai usar programação para fazer isso? Eu acho que, por enquanto, pelo menos agora, enquanto a inteligência artificial não roubar de vez todos os nossos empregos, a programação entra como uma ferramenta de assistência e que ainda depende muito de um humano, tanto para criar e desenvolver essa identidade visual, ou o que quer que seja que ela vai criar, a marca, o desenho, a mancha gráfica que essa ferramenta vai gerar. Enquanto existe o humano nessa coisa, ainda existe o ser criativo, o designer por trás, né, para tomar as decisões e criar e desenvolver esse sistema, né? Então é bem isso que você falou mesmo, né? A programação ela permite alguns resultados que não permitiriam outras ferramentas mais tradicionais, mas não deixa de ser só mais uma ferramenta, né? Ela não dita, ou não deveria ditar, por exemplo, o que se faz, né? O que o design está fazendo, né? Quem dita isso é o designer, né? E obviamente que a ferramenta tem algum tipo de influência, inevitavelmente, que nem no carnaval, por exemplo, não daria para fazer ela reagindo ao som, reagindo ao mouse, se não fosse programado, mas no fundo o resultado gráfico do que ela está gerando somos nós, designers humanos que desenhamos e definimos, né, o que seria. Não sei se eu respondi a sua pergunta, é filosófico. Sim, tinha até a questão que você também falou de entender sobre grids, né? Isso está ligado a não só uma ferramenta tecnológica, mas também o contexto do design gráfico, né? Que é matemática, se for olhar, a matemática que tem na tecnologia também é habitada pela matemática que desde o início da humanidade foi ali pensada, entendeu? Então, foi bom entender um pouco. É complexo, mas sabe, dá para entender. Que bom. Vai lá, do Carmo. Opa, olha eu de novo aí. Opa. Vamos lá. Cara, sempre para mim, eu creio que para todos nós aqui, né,
que temos que fazer uma entrega depois de um projeto, eu sempre vi essa dificuldade de você entregar, até no manual, parece que no manual ainda tem um gap, né, assim, bem grande, um manual de diretrizes ou um manual de marca, né, comum, ainda tem um gap muito grande, que foi o que você falou, assim, você entregar ainda para um outro designer, né, entrega para o cliente, e ele vai entregar para um outro designer, para uma equipe, e essa equipe olha, caga para o manual, para a parada toda, e faz ali do jeito que ele quer, ou às vezes é bem complexo, né, de se replicar aquilo que a gente pensou, né, para a marca, enfim. E aí eu queria te perguntar, isso, pô, foi maravilhoso, né, a forma como você entrega seus projetos e até, né, esse insight que tu deu de, tipo, ter que dar esse passo para o cliente poder utilizar ela da forma mais fácil possível. E aí a pergunta é a seguinte: quando você entrega esse projeto, eu vi ele que tem uma interface, né, que o cliente pode modificar e criar esses layouts. Você entrega ela programada, tipo num arquivo executável, ou você deixa isso online na nuvem e tipo, por um link ele entra e sempre vai estar lá disponível para ele utilizar, ou é offline, né, como eu falei, no arquivo executável. E como é que essa sua entrega, assim, além dessa pergunta, se você puder expandir ela, assim, como é que seria a sua entrega de fato dos arquivos finais, de todo esse processo, além disso que você mostrou para a gente, se houver também? Durante o processo, assim, no último ano, assim, eu comecei a realmente trabalhar com P5JS por causa dessa facilidade de compartilhar coisas com clientes, né? Então, você vai lá, manda um link, o cara abre no computador, qualquer computador, não importa o computador, não importa, pode abrir até no celular, dependendo do link e tal. Ele consegue executar isso já, né, nativamente, vamos dizer, né? Sem ter que instalar nada, sem ter que ter nenhum software. Que E legal. aí tem uma facilidade, exatamente, né? Então, esses links que eu estava mostrando para vocês aqui do projeto do Rio Carnaval, era isso, tá? Isso aqui era um link, eu subi o primeiro link para eles, mandei, subi o terceiro link, mandava. Então, eu ia atualizando várias versões do link, dos links, né? Isso. E eles iam... Aí são no servidor do P5JS. Não, no meu servidor. Isso aí no meu servidor próprio. Ah, tá. Eu subia no meu servidor, andrebrunier.com/, segredo, /1. Aí eles iam lá, acessavam a versão 1. Aí a versão 2 eu subia no /2, no /3, /4, assim por diante. Então eu ia subindo as várias versões, assim. Aí, enfim, então esse processo com o P5JS é muito bom por causa disso. É muito fácil, muito rápido, é muito menos burocrático que, por exemplo, você ter um programa que você tem que não instalar, mas rodar numa máquina, né? E aí, se você vai fazer uma atualização desse programa, aí você tem que compartilhar de novo, uma nova versão com todo mundo. Enquanto num software online, assim, você só vai lá, atualiza no mesmo link, até se você quiser, a pessoa nem vê que você atualizou, já tá, todo mundo já acessando a mesma versão, né? Então, eu me perdi na sua pergunta. Como que eu entrego isso? Então, assim, durante o processo, eu geralmente trabalho no meu servidor só pela facilidade, que eu consigo ir lá e subir, trocar e tal, e mexer no meu servidor mesmo. Mas, eventualmente, a hora que eu entrego o projeto, eu entrego uma pasta de arquivos, que aí, vamos supor aqui, programa 23... Ah, tá, você ainda entrega ele offline. Né? Eu entrego essa pasta de arquivos aqui, vamos supor, aí tem tipo, tudo que ele precisa. A documentação, né, da programação, os códigos. O Rio Carnaval JS está aqui, todo o programa do Rio Carnaval está aqui dentro. E aí ele tem legal. O index, tu entrega os códigos para o cara. Se ele quiser modificar, o problema é dele. Boa sorte, né? Entendi. Assim, eu nem tenho muito como, né, fechar isso de um jeito. Aliás, qualquer pessoa que tiver o link para acessar essa ferramenta aqui do Rio Carnaval, ela conseguiria baixar, por exemplo, esses scripts e alterar, enfim, isso a gente não tem muito como proteger isso, sabe? Não tem muito o que fazer. E aí, a outra pergunta, antes de você terminar de responder, já implementando, você
eu vi que você falou aí que cobra por hora, né? Tem essa coisa do quanto tempo que vai gastar, faz até ok. Mas você também faz a precificação em cima, tipo, dessa ferramenta final, porque você programou, né? Aí, geralmente, Desculpa, minha filha. Geralmente, quando a gente vai... Muita gente faz isso, né? Cobra um valor X, mas não cobra o valor da entrega do arquivo. E você faz essa cobrança da entrega do programa ou não? Não, o programa já está aqui, eu só estou cobrando pela minha hora mesmo. Ou você faz isso? Eu cobro o tempo que eu levo para executar o programa, assim. Eu não entendi muito bem a lógica de cobrar pela entrega, a não ser que, sei lá, eu contabilizo no fim, pelo menos um dia de trabalho, assim, meio que para limpar o código, para, tipo, deixar tudo em ordem, sabe? Se eventualmente uma próxima pessoa for trabalhar nele, entendeu? Mas que seria tipo, como se fosse uma finalização de um arquivo, né? No modo impresso, né? Mas eu não cobro a mais, assim, eu cobro pelas horas de trabalho que eu tenho, eu não cobro pelo programa Entendi. separadamente. Tu não cobra pelo programa, pela programação em si, né? Mas muito mais pelo o trabalho criativo, vamos dizer. Exatamente, eu cobro pelas horas de trabalho que eu gastei para executar isso, assim, e aí o resultado disso teve vezes até, teve um projeto que eu fiz com um escritório, a Polar, que a gente foi super rápido, assim, sketch, aquela coisa, tipo, 3 dias aqui, vamos ver o que dá para sair nesse tempo, sabe? E aí entreguei uma ferramenta, mas super rústica, mas super, super rústica, e aí eu acho que o cliente resolveu tocar sozinho a partir daquele momento, sabe? Tipo, vou pegar esse código aqui que você fez e vou fazer o que eu quiser. Muito bom. Tava super Não, rústico ainda. exatamente. Tanto faz, você quer pegar esse código e fazer outra coisa com ele? É seu, sabe? Faz o que quiser com ele. Até Mas, tipo, porque eu não você vou... programa de uma forma tão intuitiva que é como se assim, ó, eu estou te entregando aqui, você não precisa de mais ninguém, nem de mim mesmo. Você pode seguir aí com o teu programa, se tu quiser, tu vai fazer N formas isso. Tá aí na programação, se vira. É uma faca de 2 gumes, não é bem assim, porque geralmente você entrega e o cliente precisa de mais coisas, aí só você pode mexer no programa, porque só você entende a loucura que você acabou de cometer nessa programação, porque muita gente acha que vê isso aqui e fala, nossa, isso aqui deve ser tipo, um monte de super organizadinho, sei lá, ok, bonitinho, e na verdade é um caos, assim, sabe? Na verdade é o que bem caótico. parece, ali, pelo que você está mostrando aí, né? Tipo, É bem caótico. sabe, eu acho que passa isso pela nossa mente. Quando vai montar e entregar isso para o cliente, você quer entregar tudo mais chegado, assim, para o cara não ter nem que entrar em contato com você. Olha, não soube usar isso, não. Pelo que eu vejo, estou vendo aí na tua ferramenta, é justamente isso. O cara não precisa nem te ligar, já está tudo aí. Se ele quiser, ele clica no botão, vai gerar o pattern X e tal. Eu adoraria que fosse assim, mas infelizmente é bem o contrário, é o cliente ligando o tempo todo. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que eu faço? Eu estou precisando fazer um negócio aqui que eu não estava contando antes, sabe? E aí essa é a parte mais burocrática, assim, vamos dizer, do trabalho, né? Que no fim é isso. Como fui eu que programei, só eu consigo mexer nessa ferramenta, sabe? Alterar ela, manipular ela, sabe? Então fica meio dependente de mim, assim. André, E é uma fase do processo que é muito chata, né? Não tem muita parte criativa, né? Mais burocrática. Perfeito, valeu. Alguém chamou? André, só uma última pergunta aí. Nestes momentos que você faz essas manutenções aí do produto que você entregou, elas entram como hora extra também, assim, tipo, questão de quantificar os valores, assim, ou você meio que não, tá entregue, o que você precisar mais para frente eu faço? Depende. Então, assim, vamos supor, eu entreguei a ferramenta prometendo para eles que ia fazer uma coisa que não está fazendo, por qualquer motivo, um bug, qualquer coisa do gênero. E a gente descobriu isso mais para frente. Aí eu não cobro, que é um bug de alguma coisa que eu já vendi para eles, né? Mesmo que eu vá gastar mais horas do que eu estava prevendo, paciência. Eu de ter visto esse bug antes, aí foi um erro meu. Mas aí se o cliente pede uma funcionalidade que não estava prevista, aí eu cobro a mais. Vou precisar de um dia a mais para atualizar essa ferramenta, vou precisar de 2 dias aqui para atualizar essa ferramenta, vai custar tanto, entendeu? Então vai muito de um pouco de bom senso assim também de entender assim, puta, isso foi uma coisa que eles estavam pedindo desde o começo e eu fiz mal feito e aí agora a bomba estourou, vou ter que arrumar. É responsabilidade minha isso, né?
Não cobro do cliente, eu só cobro quando é realmente uma coisa que não estava prevista, para fazer alterações assim. Saquei, valeu. Maravilhoso. Cara, o que dizer, né? Muito, muito boa a nossa noite. Uma aula. A gente já passou do nosso tempo. A ideia era ir até 8h30. Vou pedir para o André só responder uma última pergunta que o Paulo Barbosa colocou lá no chat faz um tempão, que é, na verdade, para te falar sobre motion versus programação criativa. O que tem para falar sobre isso, André? São dois universos diferentes, né? Eu, inclusive, evito, né? Tem muita gente que vem me procurar para fazer motion. E eu não faço motions, eu não vendo, eu evito vender motion, porque as ferramentas de motion que existem por aí, né? Tipo After Effects, Cinema 4D, enfim, umas várias que tem, são muito específicas, elas fazem as coisas que elas são feitas para fazer muito bem. E é muito trabalhoso você fazer uma ferramenta do zero para gerar alguma outra coisa, né? Alguma coisa nova. Dá muito trabalho e geralmente é isso. Você vai acabar com uma ferramenta meio capenga, tal. Então tem muita solução que não vale a pena fazer na programação. Tem muita coisa que não vale a pena fazer na programação. Vale muito mais a pena você levar para um motion e executar lá. Então, assim, a programação permite que você faça motion, que você tenha essa possibilidade, né, de fazer as coisas se mexerem. Mas não necessariamente é sempre o melhor caminho. Aliás, pelo contrário, assim, eu acho que muitas vezes o melhor caminho é ir para as ferramentas tradicionais de motion, porque elas são muito mais confiáveis e porque elas têm muitas possibilidades. Você consegue explorar muita coisa nessas ferramentas, que você também consegue explorar na programação, mas de vez em quando tem uma coisinha assim, que, puta, na programação você vai gastar tanto tempo para executar, umas coisas tão banais assim, sabe? Do tipo, umas coisas tão banais do dia a dia que a gente está acostumado nos softwares tradicionais, você vai fazendo a programação, você vai se ferrar, assim, muito grande. Então, assim, para mim são duas coisas distintas. Eu acho que a programação pode ser uma ferramenta para fazer motion, mas não necessariamente, assim, tem algumas coisas de motion que é muito trabalhoso, assim, né? Então, você trabalhar com essa coisa do movimento, um keyframe, tipo, eu quero que isso aqui saia daqui, vá até ali, em tanto tempo de duração, aí você vai fazer um easing no movimento, uma coisa assim. Puta, isso tudo na ferramenta de motion, você faz super rápido, super fácil. Aí você vai ter que desenvolver uma ferramenta para fazer isso na programação, na unha, vai ser trabalhoso pra caramba, e pode ser que você não chegue num resultado tão bom quanto você chegaria numa ferramenta de motion. Então, para mim, são duas áreas diferentes, assim, programação criativa e motion design, assim, que se conversam, né, tem alguns pontos assim, de intersecção de coisas que você pode fazer com programação criativa para gerar motion, mas, de modo geral, assim, são áreas diferentes, assim, são maneiras de pensar, né, um pouco diferentes, assim. É aquela coisa, se você vai gerar um vídeo, não vale a pena usar programação. Mas se você quer gerar 500 variações de um vídeo, né, diferentes, aí acho que a programação vale a pena, sabe? Mas se não for isso, são propostas diferentes, assim, né, em termos de escala. Muito bom. Bom, vou agradecendo, então, por disponibilizar teu tempo, teu conhecimento, falar um pouco do teu trabalho. Espero que a gente possa nos reunir novamente. Agradeço o pessoal que esteve aí, que perguntou, o pessoal que tirou um tempo também para ficar aqui. E, André, você quer falar mais alguma coisa aí? Fica à vontade. Não, eu só deixo essa mensagem no fim, né, tipo, programem seus designs. Boa. E fica aí meus contatos, se alguém quiser vir falar comigo, me manda uma DM no Instagram, eu respondo, a gente bate um papo mais a fundo, quem quiser trocar umas ideias. Cara, maravilhoso, muito bom mesmo.